aí, amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar um relato pra vocês, então manda aí! Bom, meus amigos medrosos, o nome do relato que contarei hoje é O Cavalo Me Salvou do Lobisomem. E quem nos mandou esse relato foi a Franciele, que tem 26 anos. Esse relato aconteceu com o seu bisavô, que se chamava Mário Oliveira. O local onde aconteceu o relato foi na cidade de Santo Vaz, interior do estado do Rio Grande do Sul, perto da cidade de Birapuitã. A Franciele não sabe dizer em que data que ocorreu o relato, mas por ser com seu bisavô, isso foi há muito tempo. A Franciele, meus amigos, nos conta que seu bisavô, o Mário, sempre foi um homem muito corajoso. Ele não tinha medo de ninguém e de nada. Um dia, na sua mocidade, ele montou em seu cavalo, que por sinal era muito mais que um amigo seu, e foi buscar lenha como sempre fazia. Quem mora em fazenda ou sítio sabe como é dura a vida do campo. E é duro mesmo, porque quem trabalha no sítio não tem moleza não, meus amigos. Tem que cuidar de plantação, tratar dos animais, cortar lenha, tirar leite de vacas e por aí vai. É muito serviço para se fazer. Mário sempre tratou bem do seu cavalo. Ele gostava demais do seu animal. E por sinal, o cavalo também gostava muito do seu dono. Então, voltando para o relato, meus amigos. Ele sempre cortava a lenha de dia, mas naquele dia ele trabalhou em outras coisas e se esqueceu de cortar a lenha. Então, mesmo sendo à noite, ele resolveu cortar a lenha, pois o estoque de madeira tinha chegado ao fim. Então, após uma grande cavalgada em uma longa estrada de terra batida, ele chegou ao seu destino. Um lugar que ele sempre ia cortar lenha, com muitas árvores ao redor e uma verdadeira floresta. Ele estranhou uma coisa, um detalhe que ele percebeu quando desceu do seu cavalo. Tudo estava quieto demais. Ele sentiu alguma coisa estranha no ar, e logo veio um terrível de um sentimento, de estar correndo algum perigo. Aquilo não era normal. Mas corajoso como sempre foi, ele acabou não dando bola para sua intuição e amarrou seu cavalo em uma árvore próxima da estrada de terra. Após deixar o seu cavalo amarrado e pegar o seu machado e seu facão na sela, ele entrou naquela floresta densa, que tinha somente a iluminação da lua, que por sinal estava muito grande. Era a noite de lua cheia, meus amigos. O silêncio persistia naquele lugar e ele continuava não dando atenção para esse detalhe. Então começou a cortar as árvores e o tempo foi passando. Mário começou a assobiar enquanto cortava as madeiras. Isso quebrava aquele silêncio profundo. Não se escutava nem um pio de passarinho. O que se escutava era apenas o assovio e as batidas do machado e do facão cortando a madeira. Então, em um determinado momento, Mário começou a escutar barulhos estranhos, como se fosse alguma coisa correndo por entre a mata, e muito mais próximo do Mário. Aquilo que estava fazendo esse barulho ficava rodeando o Mário, e emitia uns grunhidos assustadores. O Mário, uma pessoa experiente de vida no campo, percebeu que se tratava de um animal correndo por entre o mato. E pelos barulhos, o seu porte físico era bem grande e bem pesado. Nessas horas, meus amigos, apesar de corajoso, o Mário começou a se preocupar, pois ele estava sozinho. E o pior, ele estava sem a sua espingarda. Com apenas um machado e um facão, Mário fez o que pôde. Segurou um em cada mão e ficou como uma serpente, pronta ali para reagir e dar o bote. Nisso, quase que imediatamente, o barulho passou e tudo ficou em silêncio novamente. Mário então decidiu deixar as lenhas cortadas para trás e ir embora dali, o mais rápido possível daquele lugar. Ele acelerou rapidamente, chegou até o seu cavalo, desamarrou ele da árvore, montou e começou a cavalgar o mais rápido possível. Após uma cavalgada de uns bons metros, o Mário escuta um forte barulho atrás dele e surge na sua traseira uma terrível de uma criatura. Mário para o seu cavalo, se vira para trás e começa a olhar aquele monstro. Era um ser que ele nunca tinha visto na sua vida. Essa criatura era um lobisomem verdadeiro, em carne e osso. Um lobisomem muito grande e forte, um ser horrível, que tinha orelhas curtas, pontudas e bem juntas, e elas estavam de pé. Essa criatura, meus amigos, ela tinha uma pelagem escura, e ela era forte demais. Sua aparência causava muito respeito. Após ela sair do mato e ficar encarando o Mário por cima de um barranco, detalhe, meus amigos, o lobisomem estava de pé como um ser humano. Esse lobisomem veio descendo e correndo o barranco em pé, com as duas pernas,
em uma velocidade descomunal, indo para cima do Mario e do seu cavalo numa fúria sem tamanho. Pode-se dizer que ele veio babando e espumando, de vontade de atacar o Mario e seu cavalo. O Mario se vira novamente com seu cavalo e começa a correr sem parar, rumo à sua casa. O bisavô de Franciele força cada vez mais o seu cavalo, para ele correr o máximo para longe da criatura. E o lobisomem não dando trégua, correndo sem parar, ficando cada vez mais perto de Mario e seu cavalo. Nesse instante, a fera dá um salto grandioso e tenta derrubar Mario de seu cavalo. Mas o bisavô de Franciele, com o facão em uma de suas mãos, desfere com toda a sua força uma bela de uma facãozada na cara da besta fera. E para a sorte do Mario, o seu cavalo o ajuda com um magnífico de um coice, bem certeiro na cara do lobisomem, que acaba tonteando e cai rolando na estrada de terra. Nisso, o Mario ganha cada vez mais distância do bicho, e ele e seu cavalo conseguem se livrar daquela horrível criatura. Após ir ganhando distância do lobisomem, o Mario vai escutando aqueles gritos altos e ensurdecedores daquele bicho. A criatura uivava de dor e de raiva também, ao mesmo tempo, por não ter conseguido pegar o Mario e seu cavalo. Nisso, o Mario escapou, sumiu do mapa e com certeza nunca mais viu esse lobisomem. E essa foi a história, meus amigos. O relato do bisavô de Franciele, que foi salvo por um grande coice do seu amigo cavalo. O nome do bisavô de Franciele era Mário Oliveira, um homem de bastante coragem, que teve um encontro com o terrível de um lobisomem. E aí, amigos, gostaram da história? Gostaram do relato? Se gostaram, não se esqueçam do joinha, hein? É muito importante para o Dr. Romero. Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook. E se você tiver um relato ou mais relatos, não se esqueça, mande para drromero@gmail.com. Agora vamos comentar um pouco do caso. Já pensaram, meus amigos? Quem mora no campo geralmente está muito mais suscetível a ter encontro com essa terrível criatura que é o lobisomem. E outras que existem por aí também. Você está lá trabalhando, montando a cavalo, de repente você está numa floresta e aí aparece esse bicho. Um bicho antigo, meus amigos. Segundo consta, ele originou lá na Índia. Uma terrível de uma criatura fascinante. Apesar de dar medo, nós todos gostamos do lobisomem. Mas já pensaram? É uma criatura terrível, uma besta fera. E o seu Mário teve sorte, porque além dele ter dado uma facãozada no meio da fuça do lobisomem, o seu cavalo ainda ajudou. Ele meteu um coice no meio do peito do bicho, que jogou o bicho longe. Essa foi a sorte do seu Mário. Isso que é amigo, amigos. É um verdadeiro amigo esse cavalo do seu Mário. Ele o ajudou muito. Mas vai ver também que o cavalo devia estar se borrando de medo também, né? Já pensou aquele bicho correndo atrás dele? Cafungando ali no pescoço do seu Mário e do cavalo? Não deve ter sido fácil não. Franciele, eu mando para você um grande abraço, um muito obrigado, viu, por ter contado a sua história aqui no canal RDR. Continue mandando relatos, Franciele. Se você tiver relato de amigo, família, manda para mim, não se esqueça. Um muito obrigado mesmo. E a todos os meus amigos que gostaram e compartilharam da história, um muito obrigado. E a todos os meus amigos também que gostaram da história, um muito obrigado. Obrigado demais por ter assistido o vídeo. Então, meus amigos, até a próxima!